Olá pessoal, tudo bem? Sou o Paulo Colli, consultor e especialista em estratégias de negócio e estou aqui hoje para, numa rápida conversa com vocês, falar sobre um processo importante nas estratégias, que é a questão da flexibilidade da estratégia. A estratégia ela tem várias características importantes. Na verdade, em meu curso Estratégias Tradicionais, logo no início eu começo falando sobre esse aspecto, né, das características importantes da estratégia, que são três, mas hoje eu quero conversar com vocês especificamente sobre essa questão da flexibilidade do processo estratégico. Para falar sobre isso, eu vou usar aqui um esquema desenvolvido por um dos importantes autores da área de estratégia, o Henry Mizzenberg. Mizzenberg é um autor canadense que desenvolveu importantes obras a respeito da estratégia, muitas delas bastante relevantes, e ele foi muito feliz, principalmente nesse aspecto, quando demonstrou, né, através de um esquema, essa questão da flexibilidade que o processo estratégico precisa ter. O que quero dizer com isso é que todo o processo estratégico, ele hoje precisa ter uma determinada flexibilidade no sentido de compreender, de ficar claro, né, que muitas vezes aquilo que você planejou ao longo de um determinado período não vai ser executado no mesmo nível, ou as mesmas estratégias que foram planejadas vão ser executadas ao longo do processo lá de execução. E muitas vezes algumas estratégias, alguns fatores que não haviam sido pensados, que não haviam sido introduzidos, né, no processo de planejamento, acabam incorporados ao processo estratégico final. Então essa flexibilidade ela precisa existir. E por que se fala, né, nessa questão da flexibilidade atualmente? Por que isso ganhou relevância? Porque na verdade há alguns anos atrás o processo estratégico, o planejamento estratégico mais propriamente dito, né, foi muito criticado, muitas vezes foi criticado, em função da sua rigidez. Era um processo muito engessado, que dizia basicamente isso, que tudo aquilo que havia sido planejado ao longo daquele período, e normalmente, né, em processos duros, estressantes muitas vezes, né, tudo aquilo que havia sido planejado necessariamente precisaria ser executado. Então era um processo bastante engessado, né? Não tem que fazer porque faz parte do nosso planejamento estratégico. Esse era o discurso generalizado em relação a isso. Atualmente não, atualmente se entende, né, que o processo estratégico tem que ter maleabilidade, ele precisa ter essa flexibilidade que nós estamos falando aqui. Então, eu quero aqui mostrar para vocês a figura, né, em que o Mizzenberg se baseou para falar sobre essa questão aí da flexibilidade estratégica. O que nós estamos vendo aqui é o processo estratégico, então, segundo o Mizzenberg, e o que está sendo colocado nessa primeira figura aqui para nós é o seguinte, que há uma certa quantidade, né, um volume aí de estratégias planejadas, esse é o primeiro ponto ali. Depois, na sequência, a gente tem o que ele está chamando ali de estratégias deliberadas, que significa que são as estratégias executadas. Então você tinha as estratégias planejadas, e aí você teve um volume igual, né, de estratégias executadas, e finalmente, o terceiro aspecto ali, um mesmo volume de estratégias realizadas, né? Então são três processos que a gente está percebendo aí. As estratégias que foram planejadas, depois aquelas que foram executadas e finalmente, né, aquelas que foram concluídas ao longo do processo ali, num volume similar. No entanto, o que nós vamos ver aqui, vou voltar aqui com a figura do Mizzenberg, né? O que a gente vê, na verdade, é que o que ocorre é algo parecido com esse esquema aqui e não com o primeiro. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte, das estratégias que uma determinada empresa planejou, no primeiro aspecto ali, né, apenas uma parte das estratégias foram deliberadas, como a gente está vendo ali na figura, ou executadas, né? Parte das estratégias, ali pela figura a gente pode definir que seriam 50%, né? 50% foram deliberadas ou foram executadas, mas a metade
acabou sendo descartada, né? É isso que está mostrando essa figura inicialmente ali. Você tem algumas estratégias planejadas, mas apenas parte delas acabaram sendo executadas. Uma outra parte, uma metade dessas estratégias acabaram sendo descartadas e não, portanto, não realizadas. Bom, esse então é um primeiro aspecto dessa questão da flexibilidade das estratégias. O que está sendo dito ali pelo Mitzenberg de tudo que você planeja, pode ser que uma boa parte acabe não sendo executado. É claro que para que isso ocorra, né, nós temos que ter alguns fatos relevantes, alguns eventos, né, que impedem, que são tão fortes, né, que impedem que determinadas estratégias sejam realizadas. Então, vamos imaginar o seguinte, para a gente entender melhor isso, vamos exemplificar. Vamos supor aí uma rede de restaurantes de fast food, uma empresa em crescimento, né? Uma empresa que ainda não é grande, né? Mas uma empresa que está em fase de crescimento e que no seu planejamento estratégico tinha colocado como metas de expansão a construção de 10 novas lojas, 10 novos restaurantes em 2020, ao longo de 2020, no seu planejamento estratégico. Então essa era uma estratégia definida lá pela empresa. No entanto, como nós sabemos, com esse evento, né, que nós tivemos em 2020 e que afrontou todos os processos de planejamento no mundo inteiro, obviamente que impactou também essa empresa que tinha planejado essa expansão. E claro, com a pandemia, né, da Covid-19, praticamente impossível uma empresa buscar expansão, né, principalmente desse setor que nós estamos falando aí de restaurantes, buscar expansão de 10 novas lojas, 10 novos restaurantes fast food ao longo desse ano em que a economia praticamente estagnou, que você teve aí lockdowns, políticas de afastamento social e todo esse processo que todos nós conhecemos muito bem. Não teria razão, não teria justificativa você dar continuidade a um processo de expansão como esse que a empresa havia sido planejado. Então, o que acontece? Essas estratégias de expansão acabam sendo então descartadas no primeiro processo de flexibilidade aí do nosso processo estratégico, né? No segundo momento, nós temos uma outra situação e que mostra o segundo aspecto da flexibilidade das estratégias. Essa mesma empresa, essa mesma rede aí de fast food, né, de restaurantes, se depara com essa situação de não poder fazer a expansão, porém o mercado, o cenário, né, vai mostrando a essa empresa que novas estratégias que surgiram, que se tornaram muito fortes, principalmente para esse setor, durante o ano de 2020, foram as vendas online combinadas com processos de delivery, de entrega rápida, né? E essa empresa, no entanto, não tinha planejado esses formatos, né, essas estratégias, vendas online ou vendas por e-commerce e também processos ou estratégias de entrega rápida, de delivery como nós conhecemos. No entanto, essas estratégias, essas novas estratégias para esse setor, né, se tornaram muito fortes e a empresa não só precisaria incorporar, como potencializar essas estratégias para manter, né, minimamente a sua saúde financeira. E então, ao final, o que essa empresa acaba fazendo? Ela incorpora essas novas estratégias que não haviam sido planejadas anteriormente, mas que são estratégias emergentes, né, e que nós vamos poder incorporar conforme aparece ali no nosso esquema, né, as estratégias emergentes fazendo parte das estratégias finalmente realizadas pela empresa que nós conhecemos ali. Então, esse é o processo de flexibilidade que os planejamentos estratégicos precisam adotar. Muitas vezes você tem estratégias que foram planejadas, mas que perdem a sua efetividade e acabam sendo então descartadas, assim como você tem estratégias que não faziam parte do planejamento original, mas que pela sua relevância, pela sua força, acabam precisando ser incorporadas ao processo estratégico, para finalmente, né, concluir então aquele processo dessa forma. Ok? Então,
Eu espero que tenha ficado claro para vocês, né, qual é a ideia que o processo estratégico precisa ter, né, essa questão, essa dose de flexibilidade entre aquilo que foi planejado e aquilo que precisa ser incorporado, é um processo fundamental para o sucesso das estratégias, para o sucesso do planejamento das empresas. Como eu disse antes, existem outros fatores importantes relativos à estratégia, né? Mas isso eu discuto em detalhes também lá no meu curso 1, Estratégias Tradicionais. Ok? Se você quiser saber mais detalhes a respeito desse tema e muitos outros, né, conteúdos sobre estratégia, você vai poder encontrar isso no meu curso Estratégias Tradicionais, que você pode acessar através do link que aparece aí na parte de baixo do vídeo, ok? Não deixe de verificar esse e outros conteúdos sobre estratégias lá no meu site, quando você puder e quando você quiser. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.